Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. A primeira pergunta: moro nos Estados Unidos e desde o fim de maio tenho visto moscas volantes nos olhos. Elas podem ser desde inofensivas proteínas voadoras, decorrentes da idade, quase 45 anos, até um deslocamento de retina. Gostaria de saber o que fazer do ponto de vista espiritual quando essa ilusão chamada doença ocular se manifesta nos olhos. Nem tudo é espiritual. Muitas vezes ocorrem problemas psicossomáticos. Na realidade, até mencionei outro dia de 2 universidades dos Estados Unidos e fizeram um levantamento e constataram que praticamente 75% das doenças são causas psicossomáticas. Então resta aqueles 25% que, dentre esses 25%, estariam as causas espirituais. Mas vamos à sua pergunta. Que essas moscas volantes sejam decorrentes da idade, eu não creio que seja o caso, porque não se trata de um palpite que eu vou dizer, porque em orientação não dou palpite. Se fosse por causa da idade, eu teria um batalhão de moscas. Por quê? Porque desde os 8 ou 9 anos eu tinha esse problema. E à medida que a idade foi avançando, as moscas foram voando, foram desaparecendo. Então, na realidade, você talvez esteja perguntando qual a idade minha. Eu tenho, na verdade, mais de 70, menos de 80. O que eu fiz, procurei praticar cada vez mais o ensinamento, sendo tudo projeção da mente, e a resposta encontramos dentro de nós e não fora de nós, ok? Então, o volume 18 da coleção A Verdade da Vida é um dos livros, um dos mais finos livros dentre os 40 volumes. E considero um dos pontos importantes desse volume o depoimento da senhora Mia. Sempre que cito esse livro, não posso deixar de mencionar o relato dessa senhora, que é um exemplo de descobertas que ela identificou dentro dela quando o problema ela pensava que estava fora. Então ela queria mudar o marido, queria mudar o filho, queria mudar o garoto do vizinho, mas quando ela mudou a si próprio, viu que o problema era o modo dela pensar, o marido mudou, a filha mudou, o garoto vizinho também mudou. Então, um pequeno trecho do seu relato, ela diz: com esse pensamento, vim orando até há pouco tempo, quando li o livro da Seichonoye, e percebi que a minha forma de orar estava errada. Até então, viera pedindo a Deus para que fizesse meu marido falar com menos agressividade. Pedi a Deus que corrigisse meu marido, mas nunca me lembrava de orar para corrigir a minha própria mente, que era a causa das palavras ásperas do meu marido. E mais adiante ela diz que ele mudou quando ela entendeu isso. Em A Verdade de Orações, volume 2, na página 149, diz: chegou a hora de manifestar neste mundo a perfeição da nossa natureza divina, a perfeição da imagem verdadeira, deixando de ver com os olhos físicos o aspecto fenomênico das pessoas e passando a ver com os olhos espirituais a imagem verdadeira dos outros, assim como Deus vê a todos nós. Então, vamos recapitular, vamos repetir. Chegou a hora de manifestar nesse mundo aquilo que está na oração Pai Nosso. Quando Cristo disse, Pai Nosso Pai Nosso que está nos céus, e diz, seja feita a vossa vontade aqui na terra como já existe no céu. Então chegou a hora de manifestar essa natureza divina, aquilo que já existe no céu, a perfeição que existe no céu. Deixando de ver, então, para que isso aconteça, precisamos deixar de ver com os olhos físicos aspectos fenomênicos das pessoas e passando a ver com os olhos do Espírito a imagem divina, a natureza divina do outro. Assim como Deus nos vê a todos nós. Uma pergunta: o seu pai ou sua mãe, um dos dois era muito rigoroso, muito rígido na educação.
Era muito apegado, um ou outro era apegado ao certo e errado. Então não se trata de hereditariedade, de quando a pessoa fica muito apegada ao certo e errado, ela torna-se crítica e acaba, sem perceber, ver defeito nos outros, porque ela está julgando o certo e errado, o certo e errado. Então, convivendo com os pais, muitas vezes não se trata de hereditariedade, mas aquilo que o mestre cita, os filhos imitam os pais. Então, inconscientemente, muitas vezes nós imitamos ao pai ou à mãe. E se o pai ou a mãe, um dos dois era crítico, nós não percebemos, mas criamos esse hábito de ver os defeitos alheios e com isso acabamos prendendo a ver o aspecto, ficamos apegados ao lado fenomênico das pessoas, atitudes, está errado, e sem perceber estamos criticando. Então tudo que disse até agora é psicossomático. Lado espiritual. Acredito que você tenha green card e possa vir ao Brasil a passeio. Então quando você vem, ou nas vezes que você tem vindo, você foi visitar os túmulos dos seus antepassados? Tem orado para eles diariamente, lendo a Sutra Sagrada para eles? Esse é um aspecto que inclusive está no livro Ilumina Seu Caminho, no segundo livro meu, que relata o caso da senhora que tinha glaucoma. Então, quando muitas vezes há antepassados que ainda estão em ilusão profunda e necessitam de orações, de que alguém os transmita a verdade, então quando nós passamos a transmitir a verdade, e não somente isso, mas conforme está no livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, visitar os túmulos deles, providenciar a limpeza e levar flores. Por isso que quando você vier para o Brasil, faça isso. E policie também para ver o lado bom, positivo das pessoas, ok? Segunda pergunta, a dor na articulação do quadril com a coxa direita é manifestação de que ponto de vista espiritual? O que posso fazer para resolver isso? Então, novamente, nem tudo a causa é espiritual. E algumas pessoas que tinham esse problema não estavam em harmonia com a mãe ou com a sogra. Você fala lá do direito, por isso que eu estou falando mãe ou sogra. Mas pode ser pai, se for lado esquerdo, com relação ao pai ou o sogro, ou então uma outra pessoa do sexo masculino. E algumas pessoas, então, que eu via, que tinham esse problema e se curaram, uma delas nutria uma mágoa muito grande da mãe. E levava bronca, muita bronca, e dizia que a mãe tinha mais preferência pelo irmão do que dele. Então, embora essa pessoa tivesse seus 40 anos, ela tinha esse problema até na hora de andar, havia uma diferença no comprimento de uma das pernas. E ficou curado quando eu disse o que essa pessoa deveria fazer. Mas quando deixou de praticar, novamente o problema voltou. Então é importante que continue sempre praticando, e a gratidão para com o papai ou com a mamãe, e esse problema desaparece. E pense que ficará 20 dias, imagine você participando 20 dias no seminário. E nesses 20 dias, faça de conta, tudo é imaginário. Faça de conta que então você está participando, né, no seminário, então, e você está fazendo então faça a oração matinal, e também depois da oração matinal, faça a oração de gratidão aos antepassados, e posteriormente, nos dividindo assim, esse período de 20 dias, dividindo por 3 mais ou menos, 6 dias ou 7 dias, ou 5 a 7 dias, 5 a 6 dias de seminário, os primeiros 5, 6 dias você vai praticar, imaginando que está com menos de 7 anos. Menos de 7 anos, que é um período muito importante da influência dos pais para com os filhos. E você está diante da sua mãe e pratique oração do perdão durante 15, 20 minutos todos os dias, ok? Depois, do 6º ao 8º dia, imagine que está com entre 8 anos a 12 anos, por aí, e continue praticando essa oração do perdão para sua mãe. E depois, na adolescência, também, pensando que já está numa fase de adolescente, e continue praticando. E a todo momento, a todo instante, agradeça a mamãe, agradeça a mamãe, agradeça a mamãe. Se teve problema com a sogra também, se você é casada, agradeça a sogra também. Agora, às vezes ocorrem certos problemas que são
por conflito com uma irmã mais velha, e principalmente quando a irmã substituiu a mãe em muitos momentos. Então, é como refletir esse problema com relação à mãe, mais indiretamente, no caso da irmã. E outro detalhe de curas também que ocorreram pessoas com esse problema, aí realmente também houve casos de problema espiritual quando a pessoa passou a praticar diariamente, religiosamente, com muita gratidão, a oração aos antepassados. E o problema desapareceu. Então, há esses dois lados. No seu caso, existem esses dois lados. De psicossomático, então, quando o conflito é com a mãe, ou com a sogra, ou com a irmã. E espiritual, quando a pessoa procura realmente levar mais a sério o amor, a gratidão aos antepassados. A terceira pergunta a pessoa diz o seguinte: meu cabelo está caindo. Se é um cabelo, que você colocou no singular, tem um cabelo só. Meus cabelos estão caindo, toda vez que lavo o cabelo, caem mechas grandes na minha mão, é desesperador. Meu couro cabeludo também está dolorido e com feridas. Já fiz vários exames, nada foi diagnosticado. Devo rezar mais para os antepassados? Sim, mais para os antepassados. Com mais amor, com mais gratidão, com mais alegria. E não leia assim como correndo a Sutra Sagrada. Leia como se estivesse explicando a eles o conteúdo, aquilo que está na Sutra Sagrada. E também acrescente outras orações. Por exemplo, cada dia uma oração da verdade e orações, além da Sutra. E também não deixe de visitar os túmulos dos antepassados. Então, houve um caso, até consta numa das revistas Ascendedor, que é a antiga fonte de luz, e uma senhora que era advogada também tinha um problema muito sério. E tem um outro caso, uma pessoa que quando foi visitar os túmulos antepassados, começou a orar para os antepassados, o problema desapareceu. E até caso, menciono de vez em quando, um fato que aconteceu com o Moacir, lá de São José do Rio Preto, e também estava na mesma situação, fez tudo o que eu disse e os cabelos começaram a nascer outra vez. Então, não importa a idade. Tem outro caso, uma senhora que era da regional Aricanduva e estava aqui bem na frente, assim, está praticamente sem os cabelos aqui na frente, então mencionei para que ela desse mais amor aos antepassados, mas um outro detalhe que também é para você. Existem casos, pessoas que é muito inquieta, muito ansiosa, e nessa ansiedade ocorre também a queda de cabelo. Por isso, elimine essa ansiedade praticando a meditação Shinsokan, ok? Todos os dias sem falta. Quarta pergunta. Há anos tento emagrecer e muitas vezes começo a dieta animada, cheguei a eliminar 11 quilos, mas depois volto a engordar ou estaciono no peso. Tento ingerir uma alimentação adequada, realizo diariamente exercícios físicos, porém, no decorrer do dia acabo ingerindo alimentos sem perceber. Até aqui tem umas palavras que chamam muita atenção. Tento, porém, verbo conjunção adversativa, mas porém, todavia, contudo, quer dizer, sempre alguma coisa acontece. E depois me arrependo. Meu metabolismo é lento, segundo os médicos, e tenho facilidade de reter líquido. Tenho pressão alta e agora descobri hipertiroidismo. Esse fato de dizer que tem facilidade para reter líquido significa o quê? Que você guarda muita tristeza no seu inconsciente, por isso que retém o líquido. Meu pai demonstra todas as vezes que nos encontramos a insatisfação de ter uma filha fora do peso e diz que a fome está na mente. Acaba me ofendendo com palavras. Houve um episódio que escutei ele comentar o fato de eu ser gorda. Acredito que a causa de não emagrecer seja esta. Já fiz purificação da mente, porém todas as vezes que ele fala de gordo, a minha insatisfação volta. Já fiz oração de perdão, mas ocorre o mesmo sentimento. Quero realmente me livrar dessa situação e amar meu pai e ser amada por ele. O que eu faço? A consciência do pecado, a ideia do pecado, a consciência do pecado está muito forte em você. Está causando esse sofrimento. Você sabe que seu pai não gosta de vê-la com peso acima do normal. E aparentemente você também não. Eu digo aparentemente porque você ainda não está se amando de verdade. Não está se amando e faz coisas que lhe causam aborrecimento.
Então vamos ver onde que está. A forma como você faz a purificação, fez a purificação, não resolve o problema. Não resolve porque é feita de uma forma muito racional e sem aquela emoção. Ou seja, você não está sendo sincera naquilo que você escreve. Não está sendo. Quando a pessoa é muito sincera, ela se emociona, chora, aí sim ocorre o verdadeiro arrependimento. Então no início você diz, tento emagrecer. Mais adiante diz, tento ingerir alimentação adequada. Veja que o verbo tento está duas vezes em 3, 4 linhas, duas vezes. O que está faltando? Seja mais firme com você mesma. Você lembre-se daquele provérbio, querer é poder. Então, tentar não é o caminho. Você pode, não é tentar. Quando tem algum problema, coisa ligada a vício, a costume, hábito, não é tentar, é decidir, é decisão, e não tentar. Quando a pessoa diz tentar, não consegue realmente. Por isso que um dos livros que eu recomendo a você ler é o livro dos jovens. E livro que você tem que ler umas 4, 5, 10, 15, 20 vezes, que vai aprender realmente a tomar a decisão firme e não tentar. Então, essa é uma diferença que está lhe atormentando. Você sabe que seu pai vai lhe dar bronca, mas você continua. Por quê? Você pensa, quero perder o peso, mas diz, acabo ingerindo alimentos sem perceber. É o que você disse. Quem faz isso é sonâmbula. Né? A pessoa que sofre de sonambulismo é que faz as coisas de forma inconsciente. Então ela acorda no meio da noite, faz aquilo que está fazendo, quando ela volta para a cama, dorme, quando ela desperta, ela fica assustada. Nossa, quem é que fez isso? Mas foi ela mesma inconscientemente. Por isso, o que você tem que pensar é o seguinte, o consciente é o cavaleiro. Você pensa, eu quero emagrecer, mas se você diz, sem querer acaba ingerindo alimentos e sem querer não sei o quê, então, ou seja, você está sendo dominado pelo cavalo, o cavaleiro está sendo dominado pelo cavalo. Por isso o motivo que eu disse antes, que o sentimento, a ideia da consciência do pecado está muito forte. Se isso acontece, é porque no seu inconsciente você tem o desejo de sofrer. Inconsciente. Consciente fala, não, quero ser feliz, quero emagrecer, quero perder peso. Mas inconscientemente você acaba sendo arrastado por uma força kármica que a faz sofrer dessa forma. Então, procure se purificar. A sugestão é uma coisa que você levar avante e você vai ser muito feliz. Tem um livro do Karl Menninger, o livro dele chama-se O Homem contra Si Próprio, mas não é esse livro que eu vou recomendar para você, porque primeiro que você nem encontra, esse livro praticamente não existe mais, não foi mais reeditado. O que você precisa aprender é purificar, lendo o livro A Humanidade Isenta do Pecado, mas ler uma vez, 2 vezes não vai resolver, você faça cópia, transcreva o livro. Então, faça a cópia do livro, mas não interrompa, não pare na metade, vá até o fim. Esse é outro problema que lhe causa um pouco de aborrecimento, é tudo que você começa a fazer, você acaba parando na metade e não vai até o fim. Então, faça até o fim, reserve uma hora por dia, pensando, é horário de eu fazer a lição de casa. Faça a cópia do livro. E outra coisa, no livro Convite à Prosperidade, volume 2, o mestre cita um item da senhora Mann. A senhora Mann era uma reverenda da igreja Unity. E como era uma grande admiradora do mestre Masaru Taniguchi, porque o ensinamento da igreja Unity é muito semelhante a Seichunen. Então ela enviava alguns livros para o mestre e chamava o mestre de meu mestre, meu estimado mestre. E o mestre escrevia então alguns artigos em gratidão à senhora Mann e a outros reverendos da igreja Unity. E no livro da senhora Mann, ela escreveu as 12 partes do círculo da oração. E qual é o primeiro item desses 12 itens? Qual que é o primeiro? O primeiro item, ela diz, é amar o sonho, amar esse sonho. Então, o seu sonho é emagrecer, você tem que amar esse sonho. Você não está amando esse sonho. Quando você tem um desejo sincero e você gostaria muito de fazer uma coisa, por exemplo, você fica sempre imaginando aquilo. Por exemplo, uma pessoa que gostaria de conhecer Dubai.
ela tem um sonho de conhecer Dubai, quase que todos, e ela fica pensando, Dubai, 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 e até imagina indo, pegando avião, indo para lá, mas é uma coisa que a pessoa tem um sonho e passa a amar o sonho, é isso que você tem que fazer, amar o sonho e levar avante esse sonho, e eu vou, não é? Eu vou tentar, eu vou emagrecer. Então, anote uma sequência de uma tarefa que você tem que fazer. Primeiro, uma parte é o provérbio chinês. Coma a metade. Coma a metade mesmo do que você está comendo. Se for o caso, procure trocar os pratos da sua casa, compre um prato pequeno para você. Coma a metade. Ande o dobro, mas ande mesmo. Ande o dobro. E ria o triplo. Coma a metade, ande o dobro e ria o triplo. E outro detalhe, mastigue 30 vezes cada garfada, cada vez que você levar a comida na boca, mastigue 30 vezes. Mastigue mesmo. Isso é bom em todos os sentidos. Então você vai ter a sensação de que comeu bastante, ok? Então você mencionou hipertireoidismo. O Dr. Kolbe, que era psiquiatra, médico, psiquiatra, psicanalista, ele escreveu: perturbações emocionais passam a desempenhar um papel importante na causa e na evolução da doença. Perturbações emocionais. E você está se perturbando emocionalmente, em conflito com seu pai, isso te causa uma perturbação emocional, uma autocobrança, porque você não está levando avante a dieta, é uma outra perturbação emocional. Então, supere todo esse problema, ok? Então, nesse problema, você vai superar através da decisão. Estabeleça uma meta, tá? Não procure coisinhas pequenas. Siga a frase do Albert Einstein. Se quiser viver feliz, ter uma vida feliz, amarre-se a uma meta, e não as pessoas, nem as coisas. Amarre-se a uma meta. E a sua meta é essa, então pratique isso. Coma metade, anda o dobro, rio, triplo, mastigue 30 vezes, faça tudo que eu mencionei, e tiver que caminhar, caminhe mesmo, tá bom? Esse é um detalhe muito importante. Muito obrigado. Então vamos à quinta pergunta. Há um ano apareceram manchas brancas na pele. Fui ao médico que disse ser vitiligo e não ter cura. Oriente-me o que fazer. Eu lembro de um caso que aconteceu com uma senhora que fez a pergunta pelo telefone, na rádio. Deixou gravada na rádio, programa da Seitianoye, e havia algumas emissoras tinham uma secretária eletrônica. Lá na gravação das perguntas, havia um caso de uma senhora, eu não lembro se foi na rádio lá do Rio Grande do Sul, que ela disse que estava com vitiligo, e era um problema exatamente esse problema que não havia cura, mas realmente ela ficou curada. Então, o vitiligo, na realidade, no livro pode ser dois motivos. Uma delas é túmulo abandonado. A pessoa não visita o túmulo está sujo. Isso está no livro Amor entre Pais e Filhas, diz o fato que aconteceu no Japão, uma senhora que estava com vitiligo, o professor falou para essa pessoa: não pense que vitiligo seja somente queimaduras antepassadas, mas o problema também é túmulos sujos, imundos. Vá lá lavar os seus túmulos, o túmulo dos seus antepassados. Ela foi, lavou e o vitiligo desapareceu. Não somente esse tipo de vitiligo, mas também algumas outras manchas também pode ser decorrente disso. Por que pode ser decorrente? Não é superstição, não é achismo, não. Se você ler e entender as leis espirituais, que está na Verdade da Vida, volume 9, compreender que os espíritos baixos são aqueles que habitam o cemitério, são espíritos de cor baixa, cor avermelhadas. São aqueles espíritos que estão no primeiro estágio ainda da evolução. São aqueles que só reencarnaram 3 vezes, 2 vezes, e quando eles deixam o corpo carnal, eles ficam aonde? Por apego, muito apego que tem às coisas materiais, muito apego que tem ao corpo carnal, eles ficam no cemitério. Então, se aquele local ele acha que, como um espírito muito baixo, ele tem ainda o espírito de cor avermelhada, acha que aquele organismo, acha que ele é aquele corpo, e onde está o corpo, se estiver sujo, ele vai ter aquela impressão. E se esse espírito influencia alguém
da família e pedindo socorro, na verdade, quando a pessoa, um espírito começa a influenciar alguém da família, está pedindo socorro, está precisando de ajuda. E se ele está com aquela impressão, acaba manifestando essa mancha na pessoa. E da mesma forma que está escrito na Sutra, existem espíritos que não têm coração, sofrem doença cardíaca, espíritos que não têm coração, sofrem doença cardíaca, que não têm estômago, sofrem de doenças gástricas e outras coisas mais. Por isso que, se um antepassado morreu, papai ou vovô morreu com um problema, e esse mesmo problema está manifestando no filho, faça uma sutra especial para essa pessoa durante um período de 21 dias, 30 dias ou 49 dias, especialmente para essa pessoa, tá bom? Então, o vitiligo pode ser, conforme esse livro Amor entre Pais e Filhos, influência de um túmulo da família que está sujo, imundo, e a pessoa não visita, ou quando visita, simplesmente vai lá, fica 2 minutos e vai embora. É preciso, conforme o mestre explica, providenciar a sua limpeza. E outro caso vitiligo, quando alguém da família morreu queimado. E às vezes, um detalhe que normalmente eu chamo muita atenção, às vezes não é uma influência do antepassado, às vezes pode não ser de antepassado, pode ser até de um amigo também, um amigo que era muito íntimo, muito próximo, e que morreu queimado e está pedindo ajuda. Então, nesse caso, providencie registros espirituais. Então, quando acontece isso, se a pessoa souber quem foi esse antepassado, faça uma oração à parte, conforme o mestre orienta. Esse tipo de mortes trágicas, suicídio, assassinato, requer uma oração à parte. Oração à parte significa um período de 21, 30 dias ou 49 dias, especialmente para essa pessoa. Sexta pergunta. Estou casado há 7 anos e há 10 anos conheço meu marido e temos uma filha de 1 ano e 9 meses. Mas o relacionamento entre meus pais e meu marido não foi muito turbulento no início do relacionamento, apesar de ter melhorado muito após o casamento. Mas, mesmo depois de muitos anos, meu marido guarda muita mágoa e sempre que meus pais têm alguma atitude da qual ele discorda, ele briga muito comigo, é muito grosso e me magoa muito com suas palavras. Algumas vezes consigo manter a calma, as outras vezes me sinto injustiçada e revido. Amo meus pais, meu marido, e gostaria muito que eles entendessem esse relacionamento, entendessem bem o relacionamento. O que posso fazer? Primeiro ponto, veja seu marido de forma diferente, como você está vendo. Você fala que ele é grosso e outras coisas a mais. Então, na realidade, o que você precisa ver é ver a natureza divina do seu marido. É um filho de Deus, veja a natureza divina. O eu verdadeiro dele. O eu verdadeiro é mais semelhança de Deus. É amável, é bondoso. Então, veja isso. Veja o Deus interior dele. Amável, bondoso, harmonioso. E repita isso toda hora que puder, toda hora que puder. Mas veja para valer mesmo. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Então, não precisa ficar parada para fazer essa mentalização, essa recitação. Enquanto caminha, enquanto dirige, vai falando. Você é filho de Deus, amável, harmonioso, filho de Deus, amável, harmonioso, bondoso, compreensivo. E outro detalhe. Não pense que seu marido e seu pai não se dão bem. Ao contrário. E, conforme já citei algumas vezes, alguns relatos que aconteceram, imagine seu pai diante do seu marido. E ele fazendo oração do perdão para o seu marido, pedindo perdão. Imagine isso. E repita, mentalize seu pai fazendo para o seu marido e faça umas 20, 30 vezes oração do perdão do seu pai para o seu marido. E depois inverta do seu marido para o seu pai, mais 30 vezes. E faça a forma humana dos dois, ok? Outro detalhe que harmoniza muito a família é quando, normalmente, com muito amor, diariamente, a pessoa faz a oração aos antepassados. É muito importante. Os antepassados, se iluminando, eles passam a harmonizar, ajudar, abençoar a família e estabelece-se a paz. Ok? Sétima. Moram em apartamento e a vizinha mora em cima, faz barulho. A vizinha que mora em cima faz barulho todos os dias para me incomodar, porque já reclamei do barulho. Como devo orar para mudar a situação? Já citei hoje, Verdade da Vida, volume 18. Leia 5 vezes o depoimento da senhora Mia e analise que quem tem que mudar é você na realidade, tá bom?
Normalmente quem vai para a guerra, as pessoas que vão para a guerra sempre acabam se machucando, voltam feridos, ou ficam feridos. Alguns voltam ilesos, mas normalmente a grande maioria acaba se ferindo, passa a sofrer. Então, numa briga, sempre alguém se machuca. E você está brigando com ela. E veja bem que está escrito na revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo, for atingida por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está em harmonia com tudo e com todos. E você está sendo vítima, então, porque você não está em harmonia com a sua vizinha. Então, procure estabelecer essa harmonia com ela. Não é chegar no vizinha, me perdoe. Antes disso, antes de chegar nesse ponto, faça durante um mês, todos os dias, oração do perdão para sua vizinha e agradeça. Mas de coração, de coração. Faça de coração, faça a oração do perdão. E no Iluminando Seu Caminho, tem um relato da pretora Mabel, que estava com um problema na garganta, né? Ela estava com um problema muito sério. E eu falei, você engoliu o sapo. Então engoliu o sapo. E ela falou, como não procura? Alguma pessoa te magoou e você ficou com aquele ressentimento e não perdoou essa pessoa. Quando ela lembrou, então começou a praticar a oração do perdão, e não somente a oração do perdão, ela começou a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo para essa pessoa, que ela estava, que esse rancor, esse ressentimento estava lá no inconsciente, que o consciente já não lembrava mais. Então, esse conflito que nós estamos estudando, é verdade, exatamente nesse volume 22 da Verba da Vida, de buscar um conflito que está no inconsciente. Então, nesse caso, o que você tem que fazer é praticar a oração do perdão, agradecer, agradecer, agradecer a sua vizinha. Agora, analise a frase de Jesus Cristo. Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Se essa pessoa pedir para dar 1000 passos, dá 1000 e mais outros 1000. Ou seja, o que Cristo disse no Sermão da Montanha, tudo é para ser praticado. Então, muitas pessoas que carregam o crucifixo, a correntinha do crucifixo, outro dia mencionei sobre a Ku Klux Klan, que tinha um símbolo da cruz na sua bandeira, mas eram racistas, brigavam, até agrediram, até casos de mortes aconteceram lá nos Estados Unidos, porque achavam que tinha que ser somente branco, branco, branco. Então essa rejeição, esse racismo criou uma série de conflitos. Agora, brigar, acha que só pelo fato de ter uma cruz, Cristo estará presente? Não. Deus estará onde houver harmonia. Então, quando Cristo disse, se alguém te bater na face direita, dê à esquerda, se pedir para dar 1000 passos, dá 1000 e dá mais outros 1000, dá 2000, ou seja, não resistais ao mal, você está resistindo ao mal. Você está resistindo ao mal. Tome a decisão de você se harmonizar com ela. Se você todos os dias praticar a oração do perdão 50, 100 vezes por dia para essa vizinha e agradecer toda hora, tome a decisão de agradecer 10.000 vezes por dia essa vizinha, durante um mês. Você vai ver o que vai acontecer. Tá? E depois de um mês, vai lá, toca a campainha e fala, olha, me desculpa algumas falhas, me desculpa porque reclamei de você, me perdoa. Ela vai ser uma grande amiga sua. Ela vai ser uma grande amiga e vai fazer de tudo para colocar borrachinha nas cadeiras e todo lugar para não fazer nenhum barulho para você. Mas enquanto você estiver em conflito, ela também vai revidar. Os apelidos pegam quando a pessoa fica xingando e outra pessoa retruca, e aqui o apelido acaba prevalecendo. Tá bom? Ame, agradeça e o problema desaparece. Muito obrigado. Então vamos para a parte 2. Inicialmente os abraços para algumas cidades que deixaram as suas mensagens. Um abraço para Regional Santos, Carandaí, Minas Gerais. Quem está lá é o Marco Antônio da Regional Caiçara. Guará, Brasília. Limeira, São Paulo. Cáceres, Gravataí, São Luís, Maranhão, Aracaju. Regional Três Vales, Jundiaí, Ourinhos, terra do nosso presidente doutrinário para a América Latina, professor Fumio Nishiyama. Primavera do Leste, Mato Grosso. E para as torcidas uniformizadas, aquelas que estão mais animadas, pessoas que estão bem animadas, como Douglas de Itatiba, Berenice de Distrito Federal de Brasília, Digão de Brasília, sempre animado,
Ivete de Campo Grande, Pretor Ivete, Berenice de Passo da Areia e Luz Nilda de Salvador. Então, A Verdade da Vida, volume 23, página 134, na primeira edição, é aquela página onde está o texto da Sutra Sagrada. E na frase que diz, corpo vivo é um organismo, ok? Então vamos lá, pode ficar tranquilo que eu vou ler. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver. E à medida que vai se esvaindo a força inicial da mente que mantém a forma do cadáver, este vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que chamam de espírito. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado adequado a ele. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer por parte, ok? Então vamos nas primeiras linhas do texto que diz o seguinte: corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde do corpo se fortalece, mentalizando-se a doença o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante sem pensar na doença. E aqui fica bem claro que o corpo depende da mente, e não a mente que depende do corpo. É um conceito que muitas pessoas até agora vieram pensando que fosse o contrário, mas na realidade o que depende um do outro, na verdade, a mente depende o corpo depende da mente. O agente criador, o agente iniciador é a mente, e não a mente que depende do corpo. Às vezes surgem perguntas como: por que uma amiga que é tão boazinha ficou doente? Primeiramente, vamos à outra parte. Quem perguntou pensa que a doença começa no corpo e não sabe que é o contrário. Isto é, começa na mente. O provérbio mente sã, em corpo são. Na realidade, não é um provérbio, transformou-se no provérbio. Essa frase está no poema de um poeta romano chamado Juvenal. E no poema ele diz: mens sana corpore sano, que se transformou em provérbio. Nesse poema há a seguinte frase mais adiante, é um provérbio curto, mais adiante tem a seguinte frase: que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice. Você desconheça a ira, porque se a mente está irada, é lógico que manifesta isso no corpo. É isso que ele quis dizer. A maioria se preocupa com o corpo, mas esquece da mente. Esquece da mente. E a mente é um agente importantíssimo. E os médicos e outros profissionais ligados à saúde chegaram à conclusão que medicina e psicologia estão interligadas. Então, a própria equipe, o próprio grupo de médicos viram que somente pela medicina não era possível chegar à cura, mas havia necessidade de abranger também, chegar na psicologia. Por isso que surgiram então os psiquiatras, que são os médicos, e se aprofundaram, estudaram a parte da psique, da parte da psicologia. E nesse ponto, a frase do Henry Maudsley define de uma forma bem clara o que é psicossomática, a medicina psicossomática. Ele diz o seguinte: a tristeza que não se traduz em lágrimas pode fazer outros órgãos sofrer. Pode fazer outros órgãos sofrerem. Então, se você, uma pessoa, guarda um ódio, reprime e não extravasa, aquele sentimento, aquela emoção permanece fortemente gravada no subconsciente. Por isso que ele diz: a tristeza que não se traduz em lágrimas pode fazer outros órgãos sofrerem. Por isso, analisando aqueles casos, vários casos que nós citamos, daquela mulher que não conseguia beber água, que estava no processo do psicanalítico do Breuer, né, que identificou que havia um ódio reprimido que ela não extravasou, quando ela viu o seu cachorro tomando água que estava no copo sobre a mesa, e aquele ódio se transformou num problema, que ela não conseguia beber água,
e a garganta travava, e foi quando o Breuer, através da psicanálise, descobriu que havia um conflito, ou seja, a tristeza que não se traduz em lágrimas, que a pessoa reprime, guarda e vai se transformar depois numa doença. É por esse motivo que na Sutra Sagrada, as palavras do anjo diz: portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. E reforçando a explicação sobre a pergunta por que minha amiga, que é tão boa, ficou doente, o livro A Humanidade Isenta do Pecado explica o seguinte: as pessoas boas são extremamente sensíveis à ideia do pecado. Têm medo do pecado e procuram manter-se longe dele. No entanto, há muita gente boa que fica doente. Então, muitas pessoas perguntam em tom de revolta se existe Deus porque ele permite que as pessoas boas fiquem doentes. Não entendeu bem as qualidades, não entendeu bem como que é Deus, quem é Deus, como que ele faz tudo isso. Tem um conceito totalmente errado de Deus, pensando que é Deus quem está fazendo isso. E também pergunta se existe Deus porque ele deixa que uma pessoa tão boa e virtuosa como fulano fique doente. E cita o caso de um homem que foi numa religião e disseram: você está doente porque você traz dentro de si muitos karmas negativos. E ele, revoltado, disse: mas não me lembro de ter cometido atos condenáveis. Mas há pessoas que cometem e estão saudáveis. Quem pensa que Deus castiga, pensa dessa forma. Então, o conceito errado, a imagem errada de Deus começa pelo conceito que ela tem de Deus, esquecendo todos os atributos de Deus que Deus realmente é, que é amor, que é benevolência, que é misericórdia, é misericordioso, que Deus ama, perdoa todas as pessoas indistintamente, mesmo as pessoas que cometeram blasfêmias, Deus continua amando. Não é? Deus não é esse amor relativo, as pessoas comparam Deus com o ser humano aqui da terra, não. Deus está acima, muito acima, é um amor absoluto. Quem pensa que Deus castiga, pensa dessa forma, por que Deus deixou essa pessoa assim? Como se Deus julgasse todas as pessoas. Mas é engano pensar assim. Na realidade, a frase de Jesus Cristo ficou bem claro, isso o mestre explica nesse livro. Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Se ele manda chuva para o justo e para o injusto também, manda para quem é justo e para quem também não é justo, significa que Deus não fica avaliando, não fica condenando, não fica ponderando, não fica julgando quem é justo e quem não é justo. Manda chuva para todos. Né? Deus é lei. E continua o mestre. Aceite o ensina que Deus jamais submete o homem a castigos. Se Deus não nos castiga, por que ficamos doentes? Por que não ficamos doentes e sofremos desgraça? Se Deus não nos castiga, por que ficamos doentes? Por que ficamos adoecidos e sofremos desgraça? É que, frequentemente, abrigamos em nossa mente a ideia do pecado e o medo do pecado, os quais passam a se manifestar concretamente devido ao princípio de que este mundo é projeção da mente. Isso é o que faz com que soframos doenças, dificuldades ou desgraças. E, novamente, alguém pode contra-argumentar. Mas eu nem pensei nisso. Mais uma vez explicamos que muitas coisas registradas no inconsciente nós não temos lembrança. Por esse motivo que Freud, Stickl, Jung, Breuer e outros psiquiatras pioneiros estudaram e pesquisaram através da psicanálise os conflitos adormecidos, escondidinho lá no nosso inconsciente. E repetindo a frase de Henry Maudsley, a tristeza que não se traduz em lágrimas pode fazer outros órgãos sofrer. Um bom exemplo é a cura do câncer, citado no livro Iluminando Seu Caminho, relato da pretora Mabel, lá de Goiânia. Continuando com o texto da Sutra Sagrada Palavras do Anjo, diz o seguinte: quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver, e à medida que vai se esvaindo a força inicial da mente, que mantém a forma do cadáver, esse vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que chama de espírito. Essa parte de que volta a ser átomos é aquela parte da Bíblia que consta que do pó vieste e do pó retornarás.
retornarás. Mas não está falando do homem, está falando do corpo do homem. Que o corpo do homem veio através de uma célula fecundada, que é minúscula, muito pequenininha, e que depois foi desenvolvendo, se transforma num corpo maior, graças à vida que está naquele corpo. E quando a pessoa, o espírito deixa o corpo carnal, aquele corpo carnal vai se desintegrando e volta a ser aquilo que era antes, né? Volta a ser um pó, volta a ser átomo. É nesse sentido. Mas não é que o homem em si nasce do pó e o pó retorna, não. O homem não. A vida é eterna. O corpo carnal sim, mas a vida não. A vida não veio do pó, certo? A vida é de Deus e é eterna. Para quem está na Seitonoye, esse texto, quando a mente abandona o corpo, pode pensar que abandona o corpo à medida que vai esvaindo a força inicial da mente, aquela força inicial que vai se esvaindo, a força inicial da mente que mantém a forma do cadáver, e se vai decompondo, o cadáver vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que chama de espírito. Então, o que eu estava mencionando é que, para quem já está há algum tempo na Seitonoye, pensa que daqui é óbvio, mas para quem está iniciando, isso não é muita novidade. Compreender, entender e se conscientizar que o corpo é uma morada temporária para cumprirmos mais uma etapa na Terra, mais uma missão na Terra. Costumo dizer que, na realidade, não é que nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos regressar de onde nós viemos. O conceito de algumas religiões, que ao deixar o corpo carnal juntamos-nos à grande correnteza da vida, a Seitonoye contesta. Esta afirmação não é correta. Por isso, aquele que se esforçou em aprimorar, estudou, batalhou, fez a introspecção, procurou melhorar bastante a sua personalidade, procurou aprender e praticar a verdade, que se dedicou ao altruísmo, ato de caridade, de ajudar o próximo, e no fim vai se juntar com todos aqueles que foram irresponsáveis, que foram gananciosos, que foram escravos do dinheiro, que fizeram coisa errada, que roubaram tudo isso. Não vai acontecer isso. Então a pessoa poderia pensar, então para que todo esse esforço? Mas na realidade, esse conceito de que junta toda uma única correnteza é incorreta. Por quê? Porque a nossa individualidade permanece. A individualidade permanece. Por isso é dito que cada pessoa tem uma missão. E a última frase daquele bloco da Sutra diz: aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. É por isso que há uma frase que se diz: ele é um espírito puro. O espírito puro significa um espírito veterano, um espírito que já foi se purificando ao longo de várias encarnações. Por isso que é dito espírito puro. Ou então, espírito veterano e espírito puro são mais ou menos, têm o mesmo sentido. Ao deixar o corpo carnal, o espírito é levado para a assembleia. E essa assembleia é composta de espíritos altamente evoluídos. Mas diferente do que se prega algumas religiões, não se trata, o conceito errado que muitas pessoas têm é de que morrendo, a pessoa deixando o corpo carnal é levada para o juízo final, e onde Deus vai julgar, que vai mandar para o inferno ou vai para o céu. E isso é uma coisa que ao longo de dezenas e dezenas, centenas de anos, veio sendo pregado. Por isso que as pessoas tinham medo de ir para o inferno, então, achando que ou é inferno ou é céu. Na realidade, esse juízo final, essa assembleia não é um juízo final. É uma avaliação para analisar o grau de conscientização, até que grau de conscientização chegou aquele espírito. Deus não julga, Deus não condena ninguém, não castiga ninguém e Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não julga, Deus não é juiz, Deus não é carrasco. A respeito do mundo espiritual, estudamos, na verdade, a Vida Volume 9, dentre outros itens, sobre o destino, a formação do destino, o percentual do que compõe, o que rege o nosso destino, na verdade. Os níveis espirituais, a característica dos espíritos elevados, como se processa a evolução espiritual, a individualidade do espírito, os natimortos e crianças que morrem no parto,
São todas elas espíritos elevados. Assembleia no mundo espiritual, espíritos errantes, estágio dos espíritos, etc. Tudo isso é explicado na Verdade da Vida, volume 9. Continuando com a Sutra, Palavras do Anjo. Aquele que não purificou a mente cria com a sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantenha pensamentos sempre elevados e jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento, a doença não são criações de Deus. Deus não criou nada disso. O que Deus criou está no Gênesis capítulo 1. Criou tudo que é bom e não criou miséria, sofrimento, doença, nada disso. E o mal, impureza, sofrimento e doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente, pela vossa própria mente. Isso se chama ilusões que a mente humana vai criando e projeta diante de nós. Vendo a escuridão, não a julguei existência real. Escuridão nada mais é que ausência de luz. Então não é que exista a escuridão, o que está faltando é luz. Não é que exista o mal, está faltando o bem. É nesse sentido que nós devemos entender. Aqui diz, aquele que não purificou a mente, cria com a sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. O objetivo da vida é evoluir e não castigar e nem ser castigado. Se um filho seu erra uma conta, está fazendo um problema e erra a conta, ele precisa ser castigado? Só porque ele errou a conta? Se um filho chama distraidamente o pai de mãe ou a mãe de pai, precisa ser castigado por isso? Se errou a conta, deixe que ele procure analisar e refaça essa conta. Faça outra vez essa conta. Qual jogador de futebol que nunca errou um chute? Não tem. Qual cozinheiro que nunca errou a quantidade de sal na comida? Também não tem. Que deixou queimar um pouco? Também não tem. Deus é amor e jamais castigará um filho por ter cometido um erro. Os espíritos evoluidíssimos, bem evoluídos, que participam da Assembleia são espíritos de cor branca. Eles visam não julgar, mas visam saber o grau de conscientização do espírito recém-desencarnado. Até onde ele está entendendo, até onde ele sabe que ele está numa outra dimensão, até onde ele está entendendo que a vida é eterna. Tem alguns que nem sabem que morreram, tem alguns que os espíritos começam a falar e ele não entende nada. É igual você falar o português por uma pessoa de origem grega que não entende o português, não vai ter comunicação. Então é mais ou menos semelhante a isso. Por isso que as pessoas que não entendem, não têm condições de compreender, eles são largados na face da terra para que por si só, gradativamente, possa ir entendendo. Da mesma forma, o espírito de baixo grau de conscientização será largado na face da terra. Isso é explicado pelo Sr. Veterini. E, por si só, ele pouco a pouco ele vai entendendo algumas coisas. Chama o táxi não para, vai trabalhar, e chama um, chama outro, ninguém atende, ninguém responde, até que o momento que ele começa a entender por que está acontecendo isso. Né? E, diante dessas situações, aos poucos ele vai compreendendo a verdade. Se esse espírito errante for um antepassado seu, no momento em que você começar a ler a Sutra Sagrada para ele ouvir atentamente as palavras da Sutra Sagrada, nesse momento ele passará a ver a luz. Até então não estava vendo a luz. Ele estava numa situação muito de ilusão profunda e não estava vendo luz. Então, ocorrendo o despertar espiritual, imediatamente se transforma em pleno de luz. Manifestar a luz. Não é que a luz vem de fora. Nós próprios temos a luz dentro de nós, porque somos vida de Deus. Apenas nós vamos tirar aquela camada que está encobrindo a luz. Então as ilusões, os conceitos errados, todos aqueles pensamentos errôneos que impedem de manifestar a luz, é como um abajur que fica escondendo um pouco a luz e não permite que a luz manifeste de forma bem clara. Continuando com o texto da Sutra, Palavras do Anjo, diz o seguinte: mantende pensamentos sempre elevados e jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. Por que tanta ênfase para não pensar no mal, na impureza, no sofrimento, na doença? Por que tanta insistência nessa parte, nesse sentido? A resposta é
para que nós não registremos no subconsciente fatos negativos, não registremos sentimentos negativos, não fiquemos registrando coisas que impedem manifestar o nosso eu verdadeiro. Por isso, ficar pensando no mal, vai gravando o subconsciente. Pensar na impureza, vai gravando a impureza. Pensar no sofrimento, vai gravando o sofrimento. Por esse fato que as pessoas muitas vezes falam sem querer, imagine isso, imagine aquilo, e falando coisas negativas. A pessoa sem querer vai ficar imaginando. No momento que ela está imaginando, vai registrando. Inconscientemente ela vai guardando, guardando e esquece que gravou aquilo lá. Como tudo é projeção da mente, quem quiser melhorar a sua vida precisa substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Normalmente, a população não percebe que está gravando coisas indevidas através da mídia, propaganda, novelas, etc. E esses itens sugestionam milhões de pessoas para coisas que não são boas e ela não está percebendo. Por exemplo, a indústria de tabaco, cigarro, fábrica de cigarros, investiu muito onde? Século passado, na década de 40, né? Década de 40, 50, mesmo no final da década de 30, eles investiram muito com os artistas da indústria cinematográfica, por isso que a gente via sempre aqueles filmes antigos, os artistas fumando cigarro. Aquilo ia sugestionando as pessoas a terem a vontade de fazer aquilo também. E com isso a indústria de tabaco passou a vender muito. Outro fato que aconteceu, isso não muito antigo, na Fórmula 1 havia aquelas propagandas de cigarro, e a Fórmula 1 mostrava o carro chegando numa curva e sempre aquela propaganda de cigarro, e aquilo vai gravando subconsciente. A pessoa não percebe, mas vai gravando. E por que as propagandas são repetitivas? Porque através das repetições é que se grava no subconsciente. Então você vê, né? Uma vez eu levei minha netinha no supermercado e falou, onde você quer ir? Ela já me puxou o braço e ficou lá onde ela assiste na TV as propagandas. Fica sugestionando as crianças para aquilo lá. Os filhos imitam os pais. Essa frase todo mundo conhece, mas na realidade podemos dizer o seguinte: os pais sugestionam os filhos com suas atitudes. E os filhos, sem querer, imitam os pais. Isso estão sugestionados. E vamos ver as explicações do mestre sobre sugestionamento. Está no livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Diz o mestre. Na psicologia, o termo sugestão, entre aspas, é usado no sentido bastante restrito, mas no sentido amplo, tudo ao nosso redor sugere-nos, induz-nos e registra-nos, sugere-nos algo. Isto é, uma forma, uma cor, um ruído, uma voz, um gesto, tudo que existe ou ocorre a suscitar-nos alguma ideia, embora não percebamos isto. Alguém diz, sugestão é a apresentação de uma ideia à mente. Sugestão é uma apresentação de uma ideia à mente. E a ideia na mente a mente registra essa ideia. Nesse sentido, podemos dizer que este mundo está repleto de sugestões. Empresas investem em publicidades, cartazes, propagandas, e uma empresa de refrigerante, isso daí não é do mestre, não, é um comentário meu, que aliás foi dito até no curso de pós-graduação, e até outros detalhes que foi explicado sobre essa parte. Então, empresas investem nas publicidades, cartazes, propagandas. Uma determinada empresa de refrigerante investe muito, de uma forma muito pesada no marketing. E se essa empresa deixar de fazer esse marketing, essa propaganda agressiva desse refrigerante, a venda vai cair muito, porque ninguém sabe do que é composta, como é que é feito aquele refrigerante. É diferente de refrigerante que é de laranja, banana, etc. É sugestionar através de fortes propagandas. A sugestão, alguém disse, a sugestão é a apresentação de uma ideia à mente, apresentar uma ideia à mente. Nesse sentido, podemos dizer que este mundo está repleto de sugestões, né, diz o mestre. A todo momento alguém está sendo sugestionado por algo.
quando duas pessoas se encontram, uma comenta com a outra, principalmente mulheres, mulher agora nem tanto, porque atualmente os homens também, muitos homens estão cozinhando. Mas a mulher diz uma para a outra, fulana, ontem eu fiz um cuscuz maravilhoso, fiz isso, coloquei azeitona, coloquei isso, mas ficou um show, ficou uma maravilha, e falando com tanta ênfase, e a outra fica lá babando. Essa outra chegando em casa, tendo todos os ingredientes, o que ela vai fazer? Vai lá fazer o cuscuz. Ou delivery, liga para para uma venda, uma empresa que faz a comida e entrega em sua casa. Mas aquela vontade, aquela lombriguinha ficou, na verdade, uma lombriga, um sugestionamento. Continuando com o livro, você pode curar-se a si mesmo. Se alguém inadvertidamente for atraído por propaganda de remédios veiculadas nos jornais e revistas, perceberá que a doença existe. Fica gravado no subconsciente que a doença existe. A ideia de doença, assim suscitadas na mente da pessoa, fixa-se, fica firme, fica registrada, gravada no subconsciente como semente de doença. Semente de doença, entre aspas. O efeito disso não se manifesta na hora, mas posteriormente, quando a pessoa sentir cansaço ou tensão nos músculos dos ombros, ou quando tiver tosse, ela logo associará isso aos sintomas dessa doença ou daquela doença enumeradas na propaganda de remédio. E ela começa a pensar, acho que estou com isso, acho que estou com aquilo, e acaba manifestando, porque já tem uma sementinha gravada, acaba ficando doente. Continuando com o livro, você pode... por desconhecerem a força concretizadora da sugestão, as pessoas não percebem quanto os textos de anúncios e remédios, por descrições amedrontadoras dos sintomas dessa ou daquela doença, contribuem para incutir na mente dessa ideia de doença, causando-lhes enfraquecimento e estado doentio. Cada ano, milhares de pessoas adoecem e morrem em consequência de sugestões nocivas feitas por meio de palavras escritas e faladas e publicadas sem qualquer restrição em nome da liberdade de expressão. Esse livro foi lançado pelo Messi em 1966. No Brasil, existem algumas leis que protegem as crianças, publicidade e outras coisas mais. Continuando, o Messi alerta. A sugestão tem o poder de levar a pessoa a agir de acordo com o que foi sugerido. Sob esse prisma, pode-se dizer que a sugestão é uma forma de violência. E realmente acontece isso. Lembro que em 99, um estudante sempre obcecado, fanático por videogame, ele entrou no cinema e matou várias pessoas em São Paulo, né? E era estudante que estava até próximo já da formatura e foi muito sugestionado com isso e fez a mesma coisa. Nos Estados Unidos constantemente acontece isso. Sugestionadas pelas mídias que ficam divulgando, um atirador, não sei o quê, um franco-atirador atirou e matou tantas pessoas, não sei o quê, assim, e todo ano acontece vários casos assim, tudo é sugestionamento que ocorre das pessoas que ficam registrando isso no subconsciente e fica com aquele desejo inconsciente de fazer a mesma coisa. E na página 45 do livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, diz o seguinte: não se pode negar que a escalada dos atos de violência dos adolescentes que se verifica ultimamente é resultado da influência dos filmes repletos de cenas de sexo e violência. Sugestionados por esses filmes, alguns jovens passam a imitar o comportamento dos personagens. E realmente as pessoas imitam. Quem é da época da velha guarda lembra que Roberto Carlos tinha cabelo comprido e muita gente começou a deixar o cabelo comprido também. Então, normalmente as pessoas procuram imitar os artistas que eles adoram, os ídolos. E as pessoas imitam, sugestionadas, né, por aquilo que ela gosta, que ela adora. E, normalmente, as pessoas não percebem, mas quando a pessoa fica sugestionada para o lado negativo, não é bom. Mas quando ela fica sugestionada por um grande personagem, é bom. Porque ela passa a ter um ídolo e passa a seguir a mesma coisa. Por isso que o mestre cita: leia livros, leia a biografia de grandes personagens da história. Porque se você ficar sugestionado daquelas pessoas que foram vencedores, que são exemplos para a humanidade, ótimo. Esse é um sugestionamento muito bom. Muito obrigado.
Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seichonoye do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca. Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!